Mas vamos lá, né, gente? A cidade da gente não é feita de uma avenida só, né? Ela tem muitas avenidas. É aí que vai fazer sentido a associação em paralelo. O que que ela seria? Imagine um T, né, ligado na tomada. É uma excelente ideia. Ó. Esse T ele vai causar várias vias para você poder conectar-se a essa tomada, né? Via 1, via 2 e via 3, por exemplo. Aí, ó. E todos eles estão conectados na mesma tomada no final das contas. Então a DDP é a mesma. Sendo assim, o que caracteriza a associação em paralelo? Os objetos que você colocar nelas vão estar submetidos à mesma diferença de potencial. Primeira lâmpada, esquema R1. Segunda lâmpada, esquema R2. Terceira lâmpada, esquematicamente, esquema R3. Né? Percebem que é o mesmo par de nós, né? Para elas, ó, os nós AB. A saída da avenida principal para as avenidas adjacentes, aí, ó, 1, 2 e 3. Voltando para a avenida principal de novo, né? Bem legal essa ideia de trânsito, né? Ó. Vem aqui, ó, aí você tem 3 vias para passar aí, ó, e volta de novo para a avenida principal. Essa é a ideia. Resistores ligados aos mesmos nós estão em paralelo. Por isso estão sujeitos à mesma DDP. Quais são as características, finalmente? DDP é a mesma para todos, né? As correntes elétricas, pessoal, vão ter que se dividir. Lembra da associação em série? Ela era divisora de tensões. A associação em paralelo ela é o inverso. Ela é divisora de correntes, tá? Então, olha só, cada correntezinha passando numa lâmpadazinha. Se elas tiverem resistências diferentes, são inclusive de valores diferentes, né? É verdade pela lei dos nós, lembra do começo da aula? Todo carrinho que entra aqui, nosso trânsito não tem garagem, viu? Não vale, né? Ele tem que passar por essa avenida e por essa avenida na soma total. Né? E por qual avenida vai passar mais carro? Onde tiver menor engarrafamento. Por qual ramo vai passar mais corrente? Onde tiver menor resistência. Simples, né? Olha só, usando a lei de Ohm em cada ponto, eu tenho o seguinte, concorda? Eu vou substituir todas essas avenidas por uma só, que vai ser a avenida equivalente. E a DDP é a mesma, então eu vou ter essa situação aqui, ó. Como eu sei que são as correntes que eu tenho que isolar, lembra do nosso triângulozinho? Corrente é o quê? Corrente é U sobre R. Aí eu venho aqui e substituo, ó. U equivalente sobre R equivalente. O equivalente é o mesmo para todos, né? Porque é a premissa da associação em paralelo, o U não muda, né? Para o I1, U sobre R1. Para o I2, U sobre R2. Para o I3, U sobre R3. Legal? Por isso que fica essa situação aqui, né? Ó. Cancela os U's, 1 sobre a resistência equivalente é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Um caso particular chama a atenção quando essas resistências são iguais. Quando elas são iguais, você vai tirar MMC, né? E o MMC é R, né? Só que você vai ter N fatores em cima, né? Então, na soma, vai ficar N sobre R. Você inverte essa parcela aqui, ó, e inverte também essa. E o resultado disso é o que, pessoal? R sobre N. 3 resistores iguais, R sobre 3. 2 resistores iguais, R sobre 2. 10 resistores iguais, R sobre 10 e aí vai. Tá? Não tem limitação para isso aí. Uma regra muito utilizada para quem resolve circuitos de maneira rápida é resolver os resistores em pares, quando estão em paralelo. Se você tirar o MMC aí, vai ficar produto, né? E em cima vira o quê? Soma, né? O que você pode fazer? Inverte os dois, né? Ó. Inverte aqui para ficar REC e inverte aqui. Vai ficar produto pela soma, né? Vamos inverter, ó. Tá vendo, ó? Produto pela soma é a nossa ideia. A ordem não importa, eu organizei para ficar R1, R2, R1 mais R2. Gente, regra muito legal que é muito utilizada, viu? Olha só o que é que vai acontecer aqui. Esse ponto é A? É. Esse ponto também é A. Porque quando você não passa nenhum resistor, nenhuma entidade elétrica, os pontos se repetem. Esse ponto também é A. Esse ponto é B, B e B. Observem que esses 3 resistores estão entre A e B, não é verdade? Vamos fazer umas continhas com eles. Ó, esses dois aí estão em paralelo, porque estão entre A e B, né? Os pontos entre eles, A e B. Deixa eu anotar aqui que você vai ver direitinho melhor. Você pode usar essa técnica sempre que você quiser. Ó. Você está aqui nesse ponto. Não passou nada? Chama de A. Não passou nada? Chama de A. Tá vendo como ele está entre A e B, esse 20? A mesma coisa aqui, ó. B aqui e B aqui, né?
que é a leitura pelos pontos, né? Vai mapeando pelos pontos do circuito que você vê direitinho. Inclusive quem é nó, quem não é, né? Hilda, esse aqui é um nó, né, Hilda? Ó, eu posso chamar ele de B, esse aqui não é um nó. Eu posso chamar de B? Pode, porque é ponto. Eu estou falando de ponto. Não estou dizendo quem é quem não é nó. São pontos do circuito, tá? 5 em paralelo com 20. 5 vezes 20, 5 mais 20. Isso dá 4, né? Isso vai dar os 4 ohms. Então já sei que esse cara ali é 4 ohms. É bom redesenhar o circuito para você ver melhor no começo. Depois você vai fazendo isso muito rápido, né? Se acostume e faz isso ligeiro. Quando você redesenha aí, você tem que colocar o resistor entre A e B, viu? Que é onde ele estava, né? Agora você vai fazer 4 vezes 12 dividido por 4 mais 12. Isso vai dar quanto? 3 ohms. Pessoal, olha a dica. Essa dica só o Partiu Medicina pode te dar. O resistor equivalente de uma associação toda em paralelo é sempre menor do que o menor dos associados. Quem foi o menor dos associados aqui? 5. Quanto foi que deu isso aqui? 3, né? Então ele é menor do que o menor dos associados. Legal isso, né? Isso vai te fazer tomar um cuidado. Tu tá fazendo uma conta que tem vários resistores, tá? Todos em paralelo. Se a tua conta der igual ou maior ao menor dos associados, tu cometeu erro de conta. Não pode. Aquela mesma ideiazinha do aprofundamento que eu fiz com vocês, né? Ó, do sério, ó. Qual deles seria percorrido pela menor corrente? Né? Qual deles dissipa a maior potência? Aí lá na frente a gente responde, né? Já já a gente responde isso. Guarda isso aí. Hilde, como é que fica as relaçõezinhas, né? Eu estou usando números para tu ver mais fácil, né? Ó. Como é que fica as relações, né? De tensão, de corrente, coisa mais fácil do mundo, gente. Ó, o paralelo, botei com U de propósito, para tu lembrar que o U é o mesmo, né? Para todos, ó. Então vai passar uma corrente aqui, eu vou supor que essa corrente é de 1 ampere. R vezes I. A DDP aqui é 12 volts. Né? Então o produto tem que dar 12 sempre, né? Quanto é que tem que ser essa corrente? 3, né? O produto tem que dar 12. Então, ó, pensando aí no nosso triângulozinho mágico, né? Ó, U é R vezes I. Então, isso é uma constante. Essas coisas são inversamente proporcionais, né? Nos resistores maiores às menores correntes, né? Então, eu dividi por 3, né? Então, ali eu tenho que multiplicar por 3, entendeu? Ou simplesmente o produto tem que dar 12. Aqui, ó, tem que dar 12 o produto, né? Então, seria isso aí, ó. Quanto é a corrente total desse circuito? 6, né? Pela lei dos nós, tudo que entra sai, né? Chega a 6 e se divide ali em 3 mais 1 mais 2, né? Tudo certinho, tá? Tudo balanceado, né? Olha só. 12 volts. Quanto é a corrente total? 6. É legal isso? Então tu calcula a resistência equivalente, inclusive usando as leis de Ohm em pedaços assim. Já tinha visto isso? Bem legal essa ideia, né? Então tá aí, ó. A resistência equivalente tem que ser 2, né? Porque U é igual a R vezes I. U é R vezes I. Tudo correto. E as potências, o que vai acontecer, né? Potência é U2 sobre R. Por que esse formato é legal de usar? Porque o U é uma constante. Logo, potência e resistência são o que, pessoal? Inversamente proporcionais, né? Vai dar sempre esse valor aí, ó. 144 o produto R vezes P tem que dar. Confira comigo. R vezes P, 144, né? Então, ó, as outras do mesmo jeito, né? Ó. Para o produto dar 144 tem que ser 12, né? Porque 12 vezes 12 é 144, né? Ó. Entendeu? Ou então aqui, ó, 24, 6 vezes 24, 144. Então, a ideia é usar sempre essa formulazinha aqui, gente, ó. Que aí tu tendo a resistência, tu calcula a potência, porque o U é 144 o tempo todo, nesse nosso exemplo aqui, claro, né? Então, o que é que a gente vai ter mais aí, né? O que é que é mais curioso aí? Ora, mas vamos ver o que é que acontece com as potências, né? E a potência total? Ela é a soma das potências individuais também, viu, pessoal? Cuidado. Tanto série como paralelo. Não tem diferença porque você está fazendo uma soma energética. Ah, Hilde, quer dizer então que eu posso raciocinar dessa maneira e sempre, né, nesses circuitos? Pode, viu? A gente está te dando a dica para enxugar tudo aqui. Outro elemento importante, que ele é advindo de uma situação, é o curto-circuito. O que seria um curto-circuito?
A palavra é autoexplicativa, é um encurtamento de um trecho. É como uma prefeitura fazendo uma obra numa determinada via, que é via única, ela tem que causar um desvio, né? Porque senão ela vai impedir a circulação de automóveis na cidade. Isso é negativo. Mesma ideia aqui, gente, ó. Eu tenho que ir desse bairro para esse bairro e eu só tenho essa avenida principal aqui, ó. Se a prefeitura resolver interromper em algum ponto, ela vai ter que fazer um desvio, né, para esse fluxo de automóveis aí, ó. Imagine que o ponto de interrupção é esse aqui, né? Vai fazer um buraco enorme aqui, vai tomar de um lado para o outro da via. Que é uma coisa que, por exemplo, em Fortaleza quase não tem, né? Quase não tem obra fazendo isso, é só todo dia, né? Aí você tem que vir por aqui, ó. Porque aqui não está passando mais nada, tá? Chamamos isso de curto-circuito. Significa o quê? Na prática, que esses pontos são iguais entre si. Logo, esses engarrafamentos, que são as resistências, não existirão. Só esse aqui que vai existir agora, né? Tá certo? Então você não faz cômputo dessas resistências que ficaram clarinhas aí, ó. A corrente passa toda por aí. A gente chama ela de corrente de curto-circuito, mas lá na frente ela vai se tornar uma entidade mais importante para a gente. Quando a gente estiver vendo geradores, né? Ela vai se tornar uma entidade mais importante, tá bom? Então, ela vai passar por um circuito menor. Por isso que a gente chama de curto-circuito ou circuito curto. Só que curto-circuito é mais musical, né? Do que circuito curto, fica estranho de dizer, tá? Então essa é a ideia. Na prática, as associações não vêm só série ou só paralela, elas vêm misturadas. É aí que mora o perigo. Como atacar para resolver esses probleminhas, né? Eu trouxe um exemplo numérico bem simples para que você tenha o devido cuidado. Olha só os procedimentos. 1. Nomeie os nós, ou simplesmente pontos, né? Olha só, aqui é um ponto, né? É um ponto de junção, é um nó. Então ele é B. Lembra do que eu fiz no slide passado? Ele anda para cá, ó, ele também é B. Se você quiser botar aqui também, ó, esse ponto aqui também é B. Ele não é nó, mas ele é B também, tá? E aí sucessivamente. Ali, ó, é um nó, é bom colocar. Ele não pode ser A nem B, porque por mais que você tente chegar nele, você vai, por qualquer caminho, você vai passar uma entidade elétrica, no caso um resistor. Aí você tem que mudar o nome, né? Como você passar por uma casa, você tem que mudar o endereço, né? Então, olha só. Identificar os resistores em série ou paralelo. Esse você começa... Pessoal, os últimos pontos a mexer são esses aqui, ó. Você começa de dentro para fora do circuito. Circuito você tem que ler de trás para frente, tá? Ele é ao contrário aí da ideia de como a gente lê. É como ler uma frase ao contrário. Vai começando de dentro até chegar nos últimos pontos. Então ele está em série, né? Essa partezinha, ó. Substituir esses resistores pelos equivalentes, né? Então, ó, essa série dá quanto? 6, né? Para a gente ser rápido aqui, ó. Pronto. Se você sentir dificuldade, gente, a dica que eu dou é vai redesenhando. É como uma pessoa que vai aprendendo a ler. Vá devagar, tá certo? Vá com calma, redesenhe, até isso começar a ficar mais automático, tá bom? Agora você tem o que ali? Um paralelo, né? Porque esses resistores estão entre C e B, ó. C e B, C e B. Então eles estão em paralelo, produto pela soma, né? Sem discussão. Isso vai dar 2 ohms. E no final, eles estão uma série, não tem mais para onde a corrente fazer divisões, né? Aí esse resistor daria 10 ohms. Resolvemos uma associação mista, né? Primeiro fomos uma série, depois virou um paralelo, depois virou outra série, né? Um exemplozinho simples, mas bem didático para você entender como faz isso. Vocês assistiram a minha aula de corrente e potência? Vocês lembram que eu trouxe esse rapazinho aqui lá, ó? Isso é um multímetro, tá? Ele tanto funciona para medir DDP, como para medir corrente, como para medir resistência. Então ele é multifunção, por isso que é chamado de multímetro. Dentro dele está embutido ao mesmo tempo um amperímetro, um voltímetro e um ohmímetro. Ele mede essas coisas, tá? Então a gente regula ele aqui, ó, né, ó. Quando eu mudo a chave, ele quer fazer as leituras, ó. No caso aqui ele está regulado. No caso aqui ele está regulado para usar como voltímetro. Por que está indicando 0? Porque não tem nada nos terminais dele, né? Que são essas pontinhas aqui, ó, né? Então eu conecto isso em alguma coisa, uma fonte de tensão, e ele indica nesse display. Se eu passar para cá, ó, aí ele vai medir correntes elétricas. Pronto, esse chaveamentozinho aqui, esse barulho desse chaveamentozinho, né?
aqui ele vai medir corrente elétrica. Às vezes as questões trazem esses aparelhos para que a gente entenda o básico dessas medidas, tá bom? Se liga aqui nesse circuito, eu tenho uma tomada e tenho uma lâmpada ligada, e eu desejo calcular a corrente que passa nela. Eu devo conectar um amperímetro, e ele tem que ficar em série com aquele fio, com aquele ramo onde passa a corrente que alimenta o aparelho, ou seja, tem que ficar no mesmo fio daquele aparelho que eu desejo medir a corrente que passa por ele, tá certo? Porque se eu colocar em paralelo, pessoal, eu vou queimar esse aparelho. Sabe por quê? Porque a resistência dele é muito baixa quando ele está na função de amperímetro. Aí a corrente ela quer passar por onde tem resistência muito baixa. Lembra do trânsito? Lembra do engarrafamento? Você quer ir por onde não tem engarrafamento, né? Aí só que se for carro demais, aí engarrafa tudo de uma vez, né? Aí isso equivale a queimar o aparelho. Então fica a lição, não devemos ligar amperímetros em paralelo com aquilo que desejamos medir. Isso queimará o aparelho, causando um curto-circuito. Então sempre deve ser conectado em série os amperímetros. E agora eu desejo medir a DDP nos terminais dessa lâmpada. Aí eu devo conectar o voltímetro, não assim, agora ele está em série, ó, não pode. Ele vai diminuir tanta corrente, tanto que talvez não passe nada de corrente. Talvez isso até apague a lâmpada. Então não devo fazer isso aí, não conseguirei efetuar medidas. Eu devo ligar esse aparelho em paralelo. Por quê? Porque a resistência dele é muito alta. Então a corrente não tem interesse de migrar por aqui, ó. Ela vai passar por aqui, praticamente integralmente nessa lâmpada, e isso vai me dar a DDP. Porque o R da lâmpada vezes o I dessa corrente vai dar uma diferença de potencial e esse rapazinho vai medir isto. Ele deve ser sempre ligado em paralelo ao aparelho que se deseja medir a DDP nos terminais dele. Claro, esses que estão desenhados aí são ideais. Esses que eu mostrei para vocês, eles são reais. Eles têm uma pequena resistência ou uma resistência gigantesca, mas não chega a zero e não chega a infinito. Nas questõezinhas, nós vamos fazer os ideais. Então, o resumo da obra é: amperímetro ligado em série. Resistência dele muito pequena. Se ele for ideal, zero. Os que aparecem nessas questões, a maioria são ideais. Para não influenciar o circuito, entendeu? Serve para isso. Voltímetro ligado em paralelo. Resistência interna dele muito grande, para evitar que a corrente passe por ele. O que ele quer medir? DDP. O ideal dele é ter resistência infinita aos extremos, né? Ó, resistência zero, resistência infinita. E assim a gente encerra essa primeira bateria teórica sobre circuitos elétricos. Extremamente importante para que você consiga pensar em questões mais complexas de circuitos elétricos, tá? Então nós vamos fazer aí uma sequência de questões aí que vai estar junto com esse material para você fazer o seu treino e ficar expert nesse assunto. Valeu, até a próxima aula.